Bom, Dr. Daniel Habib aqui. Como apareceram várias notícias relatando que a mortalidade da Itália estava relacionado a um déficit da imunidade dos idosos, porque eles estavam carentes de vitamina D, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco o que é essa história da vitamina D e trazer algumas notícias boas para vocês no meio dessa confusão toda, mas que ao mesmo tempo são notícias muito genéricas. Vocês vão ver já onde é que eu quero chegar. Então, vamos lá. Primeiro que, à medida que a gente vai tendo mais idade, os níveis de vitamina D no sangue vão caindo. E no inverno, quando a gente recebe pouco sol, mais ainda. Porque já preciso explicar uma coisa de cara. Vitamina D nós produzimos, mas ela só se torna ativa quando o sol bate na pele e transforma a vitamina D inativa em ativa. Portanto, a exposição ao sol para a vitamina D é fundamental. Mas aí vem o problema. Se expor ao sol causa câncer de pele. E aí fica aquelas situações em que a gente orienta para um lado e do outro lado prejudica. Então vamos entender um pouco o que é esse negócio de vitamina D para entender a relação da vitamina D com a imunidade. Primeiro, o que são os níveis normais de vitamina D no sangue? A gente considera que os níveis normais vão de 20 a 40 nanogramas Ng por ml. 20 a 40. A Fundação Nacional de Osteopatia, de Osteoporose Americana e a Sociedade Americana de Geriatria, eles acham que a gente precisa ter, para se proteger de osteoporose, um pouco mais. O nível no sangue tem que estar em 30. Bom, como ficou uma grande confusão em relação ao qual o nível certo ou errado, teve uma grande conferência na Itália, justamente na Itália, em 2017, onde se estabeleceu que acima de 20 está ok, de 12 a 20 é insuficiente e abaixo de 12 tem uma grande deficiência. A vitamina D ingerida, ela vem em muito pouca quantidade, ela realmente é produzida pelo corpo e transformada para vitamina D ativa com o sol. Qual é a recomendação que existe em relação à ingestão de vitamina D? Como tem uma grande quantidade de adultos que estão deficientes em vitamina D, eu já vou falar disso já, o que se recomenda é que de um ano de idade até praticamente 70 anos, a gente faça uma ingestão de quase 800 unidades diárias. Isso é vendido em farmácia, sem receita, é simples de conseguir. Até os 18 anos, 600 unidades, todo mundo teria que tomar. Dos 18 aos 70, 800. E acima de 70, 800 com certeza. E inclusive a Sociedade Americana de Geriatria recomenda 1000 unidades por dia. Portanto, o adulto jovem com 800 unidades está bem servido. O idoso acima de 70 anos, 1000 unidades. E de 1 aos 18 anos, 600 unidades por dia. Pouca gente faz isso para os filhos, mas é extremamente importante para que a gente tenha um osso bem formado. Como é que é a situação nutricional do povo, né, em geral? Como é que funciona isso com vitamina D? Muito bem, fizeram uma pesquisa de 2005 a 2006 com quase 5 mil adultos. Foi o National Health Nutrition Examination Survey. E eles viram que usando esse nível de 20, quase 50% dos adultos estavam deficientes. Os fatores de risco eram obesidade, sem consumo de leite e quem tinha pressão alta. Portanto, vejam o que acontece. Realmente, uma boa parte da população é deficiente de vitamina D. Esse é um estudo que já tem 15 anos, mas mostrando que 50% da população está deficiente de vitamina D. Bom, o que se sabe até hoje da vitamina D? Com certeza absoluta, provada cientificamente, um déficit de vitamina D vai ajudar a descalcificar os ossos. Isso é o que a gente sabe, ou seja, tornar o osso mais quebradiço. E isso é grave, porque aí acontecem fraturas espontâneas ou com pequenas quedas. Muito bem, então isso é uma coisa que a gente precisa saber, que está cientificamente estabelecido.
Porque hoje em dia, com esta porcaria desse coronavírus, há uma confusão generalizada em relação a um monte de coisa. Esse estudo que mostra que os idosos na Itália ficaram mais doentes porque eles tinham uma imunidade baixa relacionada à falta de vitamina D, é um estudo que pode estar mostrando uma associação errada. E já vou explicar como é que é essa história de associação errada. No verão, faz muito calor, o asfalto fica mole. Quando o asfalto fica mole, as crianças têm mais diarreia. Isso é uma associação que existe. Quando faz calor, o asfalto fica mole e as crianças têm mais diarreia. Portanto, eu posso começar a dizer que quando o asfalto fica mole, as crianças têm mais diarreia. Isso foi na minha aula do primeiro ano da Faculdade de Ciências Médicas, da Escola Paulista de Medicina, onde um epidemiologista estava mostrando como algumas associações estão erradas. Então veja bem, quando faz mais calor, o que é que acontece ao mesmo tempo? O asfalto fica mole, claro, por causa do sol e do calor, mas ao mesmo tempo a gente tem mais sede, porque a gente sua mais e, portanto, a gente toma mais água. Quem toma mais água está sujeito a tomar mais água contaminada e daí mais diarreia. Portanto, a associação correta é essa. Tomar mais água acaba levando as pessoas a ter mais diarreia. E não o asfalto mole que vai fazer a diarreia. Vocês veem que aí, quando eu dou um exemplo desse, que foi o exemplo do meu professor, a gente entende facilmente o erro que pode se fazer. Claro que os idosos da Itália tinham déficit de vitamina D, porque no inverno, e aliás até no Brasil, um monte de gente tem déficit de vitamina D. Eu falei, o nível tem que ser de 20 a 40 nanogramas por ml de sangue, quando a gente faz exame no sangue, eu às vezes faço com os meus pacientes, e para os idosos o ideal seria acima de 30, para não descalcificar o osso e não causar risco de fratura. Agora, pelo estudo que foi feito nos Estados Unidos 15 anos atrás, a gente vê que 50% da população está deficiente em vitamina D. Nossa, então a minha imunidade vai mudar? Olha, vamos devagar, mais uma vez, com análise de números, porque a gente vai acabar se confundindo. A vitamina D tem efeitos benéficos além do efeito no osso. Isso é uma coisa que a gente já sabe, que provavelmente a vitamina D em níveis adequados, ela promove proteção para várias coisas que não são apenas a saúde óssea. Então, é interessante sim a gente tomar vitamina D, porque ao mesmo tempo que eu vou proteger e ter certeza que eu estou no nível que eu deveria estar, e eu vou repetir quais são esses números, ao mesmo tempo eu talvez, isso não é prova científica, talvez eu também consiga melhorar a minha imunidade. Volto a repetir, imunidade, que está todo mundo nessa época morrendo de medo, é uma coisa extremamente complexa, tão complexa quanto o cérebro. São inúmeras áreas do corpo que participam desse fenômeno global humano da imunidade. Esse fenômeno, digamos assim, corpóreo da imunidade. Então, não dá para pensar que eu vou tomar vitamina D e que a minha imunidade vai ficar boa. A recomendação de 1 a 18 anos é tomar 600 unidades por dia. Acima dos 18 anos até 70, 800 e acima de 70, 1000 unidades. Essas são as recomendações das sociedades científicas de osteoporose mundiais. Muito bem. Dito isso, claro que como metade provavelmente está deficiente, inclusive no Brasil, que é um país ensolarado, onde a gente toma sol, mas infelizmente muitas vezes a gente se protege de exposição ao sol ou usa roupa, quem não vai muito à praia, provavelmente tem um nível baixo de vitamina D. Então dá para tomar, é um remédio tranquilo, tem que tomar cuidado para não tomar demais, porque ela é tóxica, isso pode acontecer. Não aumentar os níveis além desses que são os recomendados. Quem tiver deficiência, que é metade da população, pelo menos a metade da população americana, que é o estudo que foi feito, vai ter um benefício para as fraturas e a osteoporose, e talvez também tenha um benefício para a saúde cardiovascular, para a imunidade, para diminuir o risco de câncer. Agora, daí a associar falta vitamina D, a imunidade cai? Não. Lamento. Provavelmente na Itália foi uma conjunção de fatores e a gente não pode fazer esse tipo de associação.
Agora, tomar vitamina D para a saúde do osso. Cientificamente provado, sim, e talvez para o resto. Como é um remédio que já está recomendado e que tem uma deficiência na população, uma vitamina, vamos lá tomar a vitamina D. Eu acho que é uma boa ideia. E se ficarem algumas dúvidas, por favor, me escrevam.